Estamos nessa grande oportunidade mais uma vez, juntos, né, nesse companheirismo cristão, nesse companheirismo de apoio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós vamos sofrer mais pressões do que estamos, porque estamos chegando mais perto de Jesus Cristo, mais perto dele. Mas agora aqui estamos nós novamente. Pensamos que vamos ter o nosso sossego não é aqui, a nossa quietude não é aqui, é lá em cima, é com ele, é com Jesus Cristo. E sem o Espírito Santo ninguém vai subir. Isso vocês podem ter certeza disso. E tem que só a misericórdia dele. Fiquemos de pé, irmãos, nós fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, ó Senhor, é somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Ó Pai, sabemos, Senhor, que sem o Teu Espírito Santo, sem o Senhor não somos nada. Ó Deus eterno, é por isso que estamos aqui, Senhor. Ó Pai, tentando levar, Senhor, consigo o Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, mas não somos nós, não dependemos de nós, mas sim do Senhor. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, ajuda-nos, Pai, a prosseguir nesta caminhada tão difícil, Pai. Ó Senhor, que há opressão por todos os lados, ó Pai. O mar está revolto, o mar está tempestuoso, ó Pai, e cremos que o Senhor está no leme, ó Deus eterno. Ó Senhor Jesus Cristo, ó Pai eterno, Tu és digno de toda honra e toda glória. Senhor, unge os nossos lábios, unge o nosso ser, dai-nos o Teu Espírito Santo, ó Pai, da qual nós precisamos tanto, ó Pai. Ó Senhor, somos dependentes sim do Senhor. Pai, abençoe os louvores, unge os louvores, ó Pai. Unge, Pai, o pregador desta manhã, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa a Tua palavra. Ó Senhor, lave-nos com Teu sangue, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa nos ajudar, mas esta vez, louvado e honrado é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, louvado é o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. 376, querido lar. Querido lar, tenho eu no céu, além do mundo, além do véu, viver ali será prazer, por isso tanto almejo ver. Querido lar, ó doce lar, onde eu para sempre irei morar, e um pouco mais eu partirei,
e com Jesus descansarei. Querido lar, alegre lar, ali ninguém vai mais chorar. Tristeza e dor e tentação naquele lar não entrarão. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Irão gozar no lar de luz, só teus remidos, ó Jesus. Eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali no lar de amor. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Isso é um grande privilégio para nós estarmos aqui. Louvado é o teu nome. Glória a Deus. 356. E após este hino, nós adoraremos ao Senhor com as nossas ofertas. Em fervente oração, tem no teu coração a presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandone no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele contemplar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no
no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar o último hino. 400. Eu tenho lar do outro lado do sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho lá nesta glória eterna, eu tenho lar onde não entrará a morte, não, onde feliz serei para sempre, aleluia. Eu tenho lá nesta glória eterna, verei a Jesus do outro lado, que morreu na cruz para salvar-me, e em seus braços descansarei, e para sempre feliz serei. Eu tenho lá nesta glória eterna, eu tenho um lar onde não entrará a morte, não, onde feliz serei para sempre, aleluia. Eu tenho lá nesta glória eterna, eu tenho lá nesta glória eterna. Aleluia. Fiquemos de pé, irmãos, para nós recebermos a palavra. Louvado seja o nome. Somente creia. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer.
impossível, somente crer. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Graças a Deus, santo, santo é o teu nome. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bom, Giovanni, lá para mim. Então, bom dia com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez, pela misericórdia e graça de Deus, aqui reunidos, né, no companheirismo cristão, em torno da palavra de Deus. Nós estamos contentes de poder ter esse momento para a gente poder meditar, para a gente poder encontrar com o Senhor e podermos ler as Escrituras e ter um momento na presença de Deus. Podem se aceitar por um momento? É muito bom ouvir esses cânticos, né? Quando tudo deixares no altar. É um hino que sempre gostei muito, porque a gente tem tantos fardos, né? E às vezes nós temos tantas coisas que sobrevêm, e às vezes a gente não sabe o que fazer, e às vezes a gente fica naquele impasse, a gente tem aguardando de Deus uma solução por algum problema, enquanto que vem um hino desse, né? E nos fala ao coração, e aquilo vai liberando a nossa alma para a gente cantar, e Deus vindo e abrindo um caminho, né? Abrindo um canal de conexão entre você e Deus. Que é o quê? A partir de quando a gente chega, se inclina perante o nosso Criador e coloca tudo perante Ele. Assim nós podemos encontrar, né? Nós podemos encontrar o descanso, nós podemos encontrar uma solução, uma palavra de consolo, um conforto ali, quando aquelas angústias batem, quando a gente vai diante de Deus no altar e deixa tudo lá. Porque Ele não mandou nós carregarmos nenhuma de nossas cargas, né? Ele mandou que a gente colocasse sobre Ele todas as nossas cargas, né? As nossas ansiedades. E que Ele levou sobre si todos aqueles fardos de ansiedade que nós vamos carregando. Ansiedade porque nós que ficamos, né, muitas vezes concentrados numa situação, aquilo te envolve e a gente não vê uma solução, não vê um caminho, não vê uma direção do que fazer, e às vezes a gente vai acumulando aquela ansiedade, porque a gente só sabe o presente, aquele problema, aquela situação, a gente só sabe que é aquilo. E Deus, que é conhecedor tanto do passado, do presente, como também do futuro, Ele sabe o que Ele preparou para nós, o que nos aguarda. E nós, às vezes, nós não temos a previsão do que vai acontecer. Então, a única forma que nós temos é de deixar tudo no altar e Deus e descansar. E isso, às vezes, é muito difícil. Porque nós, muitas vezes, a gente tem muita... que é inerente do ser humano, a gente conhece muita coisa, a gente, à medida que nós vamos crescendo, sendo adultos, a gente adquire conhecimento, sabedoria de algumas coisas, e isso faz com que nós nos achamos muitas vezes capazes, suficiente com aquilo que nós temos e sabemos, e a gente vai resolver aquela situação, né?
mas é somente deixando tudo no altar. Ele tem a melhor solução, irmão Giovanni. Ele tem o melhor caminho que nós devemos seguir, né? E Ele quer que nós caminhemos já nessa terra sem nenhum fardo, sem nenhum pesar, sem nenhum cansaço, né? Muitas vezes nós colocamos uns sobre os outros, né? Mas Ele não quer que nós façamos isso, né? E aqui estamos nós não somos ninguém, né? E eu até queria tomar uma primeira palavra, começando dizendo assim, né? Nós não somos ninguém, né? Eu não sou ninguém. A gente está aqui pela misericórdia e graça de Deus. O que eu posso acrescentar a alguém? O que eu posso somar a alguém? Nada, mas se Deus Deus nos deu, na verdade, uma mensagem grandiosa como essa. É a mensagem do mensageiro. E se Deus nos dá um pouco do que é esta mensagem, que é a única que pode nos acrescentar, é a única que pode nos trazer algo que nós podemos ser melhores homens, mulheres, podemos ser melhores cidadãos, nós podemos ser melhores pessoas uns com os outros. No nosso lar, nós podemos ser um melhor marido. Uma esposa pode ser uma melhor esposa. Um filho pode ser melhor com seu pai, com seu irmão. Tudo por o quê? Por causa da palavra de Deus. Porque de nós mesmos, para começar, nós nascemos em pecado, né? Como a Bíblia mesmo diz. Então, nós viemos muitas vezes herdando a natureza de nossos pais. Que se a gente for pegar os nossos ancestrais, você vai ver, teve pessoas muitas vezes até terríveis, né, que fizeram coisas que são abomináveis. Se a gente for pesquisar, talvez, nós vamos saber que as pessoas fizeram coisas que não são dignas de contar para ninguém. Então, às vezes, nós herdamos nesse primeiro nascimento, essas coisas. Então, só a palavra, só o novo nascimento, só o Espírito Santo, que essa palavra, que essa mensagem tem trazido nesses últimos dias, e que ela está aqui hoje nessa forma de mensagem que uma vez esteve cheio, encheu este mensageiro, ele veio e trouxe até nós. Então, se nós temos sido acrescentados dessas bênçãos que Jesus Cristo prometeu para esses últimos dias trazer, e tem nos trazido, tem nos enchido com esta verdade, que é a única, irmão, que é a única no meio de tudo de todas essas confusões, de várias direções que existem hoje na Terra, onde as pessoas querem dirigir umas às outras. Existem várias. Mas a única que tem o localizador para encontrar esses portais onde em cada culto, em cada literatura, em cada vez que nós pegamos a Bíblia ela vai sendo revelada para nós, porque esse mensageiro que tem a rota, irmão, para te levar para o céu, irmão Giovanni, para te levar no rapto, irmã Soraya, irmão Roberto. E esse Espírito Santo é esse localizador, irmão, dentro de você, irmão Daniel, dentro de você, irmão Fábio, que está em conexão com Deus, que faz com que nós, irmão, a cada curva que nós entramos, mudando a rota de nossas vidas, um erro, uma falha. Como igreja, nós nos acertamos como igreja. É o quê? O Espírito Santo nos dirigindo. E Ele não quer que nós percamos o sinal, irmão. Se nós perdemos o Espírito Santo, nós perdemos o sinal. E é de fato, literal isso, nós perdemos o sinal. E nós começamos a andar, a vaguear.
por esta terra. Nós começamos a vaguear, sem saber a direção mais, irmão Giovanni. Por isso, nós estamos falando da importância que é esse Espírito Santo. Aleluia. Que é o único que pode nos fazer filhos e filhas de Deus. Não somos nada diante dos homens. Nós não somos nada. Nós não temos reconhecimento nenhum. Somos reputados como ninguém, desprezados, muitas vezes julgados mal. Mas a única intenção que temos é essa, irmão Daniel, é de sermos dirigidos por essa mensagem. E esse Espírito Santo que está em conexão com Deus está cada vez mais nos aproximando mais de Deus. E mais de Deus. Uma porta a mais nós entramos, eu me tornei melhor nas coisas que eu antes era. Eu entro em outra porta daquilo que eu ouço desse profeta através dessa mensagem. Eu deixei para trás aquilo que me estorvava, aquilo que me tornava algo mal, que me reprovava diante de Deus. E um passo a mais eu estou em direção a esse rápido. Um passo a mais eu estou em direção a Deus. Amém. O único propósito que nós queremos, tanto aqui como igreja, como uns com os outros, com todos os irmãos, tanto os que estão aqui, como os que têm ouvido essas mensagens, se nós formos entendidos maus em alguma coisa, pedimos perdão. Amém. Porque o único objetivo é que nós possamos estar ajudando uns aos outros, porque, igual um dia nós dissemos aqui, nós queremos todos chegar lá. E nós somos guardadores uns dos outros. Eu desejo bem para você, irmão Daniel. Eu desejo bem para você, irmão Roberto. Eu desejo bem para cada igreja, para cada irmão, para cada irmã. Muitas vezes nós podemos ter batido forte, sido duros com alguns pontos que vimos, ou que a mensagem... Deixa eu refazer isso que eu estou dizendo aqui agora. Que a mensagem tem nos mostrado. Que o que deve ser compreendido é isso, né, irmão Fábio? Que a mensagem tem nos mostrado. Estamos falhos. Mas quando algo nos diz, e muitas vezes este algo, nós sabemos que o homem sempre é o agente de Deus. Se alguém vem e diz, por que não ouvirmos e tomarmos como a graça de Deus para nós? Quando algo vem, muitas vezes machuca, e a intenção não é essa. Por quê? Eu estava na direção que aquilo bateu. Então me acertou. Se acertou, que é a graça, porque aquela escritura que fala, Hebreus 12, se eu não me engano, 26, né? Que o filho, qual é o filho o qual o pai não corrige? Se aquele filho que é corrigido não aceita correção, é bastardo. Então, quando é a correção de Deus e ela vem de contra nós, por isso, filho, quando seu pai te corrige, muitas vezes, a princípio tem, como a escritura diz, né, aquele sentimento de que aquilo não foi bom. Aquele sentimento, a princípio, não foi bom daquela repreensão, daquela palavra, ou mesmo daquele açoite que o pai fez. Mas o que a Bíblia diz? Aquilo produzirá benefícios. E a graça de Deus, quantas vezes Deus teve que fazer isso com Israel? Quantas vezes Deus teve que fazer isso com o povo de Deus? Para o quê? Para corrigir a rota deles. Nós não estamos falando do Espírito Santo, nos está dirigindo para o rápido. E que Ele tem colocado o Espírito Santo dentro de nós, para que nós estejamos em conexão com Deus, e essa palavra tem nos mostrado a rota para encontrar esse caminho para a eternidade. É porque Deus quer que nós cresçamos na estatura
de um homem perfeito, nós estejamos prontos para essa grande adoção, que é o batismo do Espírito Santo. E que o profeta até mesmo diz em mensagens que isso virá, irmão, um grande batismo do Espírito Santo. Vai tomar a qualquer momento toda a igreja. E quando nós estamos falando disso, nós falamos aqui em momento, no estabelecimento de uma obra, o profeta mostrou como que deve ser. O profeta mostrou que essa igreja cheia do batismo do Espírito Santo também é o corpo de Jesus Cristo, onde esse Espírito doador mora. E que se esse corpo tem o Espírito Santo, ele tem também dons. Tem ninguém. É bom a gente deixar bem claro isso, porque eu acho que alguns irmãos entenderam mal. Como se a gente quisesse estar querendo voltar para os dons. Eu sei que o profeta falou que hoje o bem maior é a palavra. Que hoje nós devemos voltar e estar atentos à palavra. Por quê? Igual tem uma lição que eu acho que foi a primeira vez que eu preguei aqui. Eu falei isso citando o livro das Eras sobre Martim. Lá, o profeta mostrando que a palavra se tornaria a noiva. Então, eles estavam mostrando a importância de se estar voltando à palavra e que nós damos toda a importância. Por isso, Deus nos enviou a revelação dos selos. Deus nos enviou todos esses mistérios revelados. Por quê? Porque Ele está querendo ver este filho adotado. Ele está querendo ver este corpo de Jesus Cristo de pé. E Ele sendo o próprio corpo, palavra, outra vez, levantado da condição de pecado, mas agora postos como filhos e filhas de Deus, e Deus colocando todo o seu poder sobre nós. Amém. Voltarmos a ser a palavra. É esse o objetivo de Deus. E muitas vezes, quando a gente começa a olhar, vislumbrar isso como que revelando-se no futuro ali em Apocalipse 19, as pessoas se assustam. Mas não é esse todo o propósito de Deus? Voltarmos a sermos filhos coiguais ao Pai. O que é aquele semelhante ao Filho do Homem que estava andando entre os catiçais? Era o quê? Era o Espírito Santo na noiva. Eu tenho parágrafos que eu posso citar isso, é o Espírito Santo na noiva. Ah, mas quem que era? As 7 eras da igreja? Da igreja. Foram as 7 eras da igreja, onde que aqueles pontos brancos lá era a noiva. E quem era o semelhante do filho do homem? Era Jesus Cristo em seu povo. Aqueles que verdadeiramente estavam cheios do Espírito Santo, mesmo que na medida que foi em cada era. E não tem... Voltando a outro ponto, é esse ponto que eu estou querendo dizer. Ninguém está querendo voltar aos dons, mas quem tem o doador tem também os dons. Amém. E nós vimos que o profeta fala por que Deus dá. Para que benefícios é isso na igreja? Aqui é um ponto que eu queria ressaltar. Nós vimos que muitas coisas, irmão, que Deus muitas vezes usa um pregador para dizer, são mal compreendidas. E eu quero deixar bem claro, o objetivo era o quê? Ajudar. Deus não deu seu Filho ao mundo para que o mundo se perca, mas para que todos se salvem. Verdade. Amém. Mas é para que todos se salvem. Ninguém está querendo pregar aqui, fazendo uma divisa de os perdidos e os salvos. Pelo contrário. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui, né? Eu quero que algum irmão meu se perca, ou mesmo a minha família, que não tem ninguém que crê ainda nessa mensagem. Não. Muito menos ainda dos meus irmãos, que eu creio que decisões, desde o dia que cada um tomou para caminhar nesse caminho difícil,
nesse caminho estreito, nesse caminho apertado, como é andar nessa mensagem, irmão, nós temos que renunciar a muitas coisas. Eu vou querer colocar um jugo maior, eu vou querer constranger alguém, vou querer tornar mais difícil a caminhada? Não. Cada culto aqui está querendo, é o quê? É Deus mostrando, irmão Giovanni, se levanta, põe os ombros sobre meus. Irmão, eu quero te ajudar a caminhar. Amém. Eu quero que você dê mais um passo, irmão. Eu quero que você chegue, irmão. Eu quero que você chegue, irmão Roberto. Se tiver difícil, eu vou te ajudar. Se precisar de alguma ajuda, vamos. Mas sob as orientações e a direção da verdade dessa mensagem. Vamos ajudar uns aos outros. O objetivo é esse. Não é, irmão Fábio? Tem ninguém querendo ser inimigo de ninguém, não. Não tem ninguém querendo ser inimigo de ninguém. Mas o quê? Eu creio que todos nós queremos chegar e ajudar uns aos outros. Muitas vezes Deus inspira e o pregador não entende e vai e prega. E ele é mal compreendido. Mas eu quero deixar bem claro que objetivo tem essa mensagem para nos levar no rapto, irmão Daniel. É uns aos outros chegarmos no rapto, irmão Eugênio. O profeta não pregou tantos anos levando essa mensagem que foi comissionado por um anjo a ele. E ele foi nas igrejas, nas denominações, chamando eles para o que Deus estava realizando nesta era. Não era para que eles se perdessem, para que ele pudesse apontar o dedo para elas e chamar elas de errada, de filhas da grande prostituta, da meretriz. Não. O objetivo não era esse, mas aqueles que ficaram, aqueles que não aceitaram a correção, aqueles que não aceitaram a orientação, a advertência de Deus, irmão Giovanni, eles preferiram ser. Que isso fique bem compreendido, não tem ninguém querendo chamar ninguém de nada, mas que nós queremos que todos se endireitem. Vamos ler Amós 3, fazendo favor. Por favor. Os irmãos ficou de pé, mas eu peço até para ficar de pé. Ainda não é a escritura que eu quero citar para... Se vocês quiserem se sentar, pode se sentar, irmãos, que eu vou ler e vou comentar algumas coisas. Pode se sentar. Estamos aqui ainda só tocando nesses pontos que eu creio que reputo ser necessário. Amós 3. Essa é uma escritura que o profeta usava ela muito, principalmente no verso 7, né? Para identificar o que está acontecendo hoje, que Deus tem vindo a fazer hoje. Observe, vamos ler aqui, e olha só tudo isso que eu falei antes, e agora nós vamos ler essa escritura, vamos situar como que Deus tratava com Israel. Olha o que Deus estava querendo dizer para Israel aqui. Só lendo a gente vai entender. Ó. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós. Às vezes é necessário Deus levantar alguém para trazer uma palavra contra. Pobre daquele que foi, entre aspas, né? Para alguns poderiam olhar e falar assim, olha, mas é eu que vou ter que dizer isso, Senhor? Quem sabe quando Amós veio a palavra do Senhor a Amós. Tem ninguém querendo dizer nada, não. Estou querendo olhar para as Escrituras. Tem querendo ninguém se identificar com nada aqui, não. Mas vamos olhar nas Escrituras
como que é que Deus que lida com as coisas? Mas é eu, Senhor, como disse lá Moisés, mas é eu, Senhor, que vou ter que trazer essa palavra ali para Faraó. Não estou chamando ninguém de Faraó, estou citando só um exemplo. Porque às vezes a gente vai falando, as pessoas vai se vestindo com aquilo. Peraí, eu só estou citando um exemplo. E ele foi lá, falei, mas peraí, Senhor, se eu for lá contra Faraó, ele vai me... Como que eu vou sair daqui, do meio daquele tanto de soldado que cerca? A entrada, a escadaria, e está do lado dele, ele está rodeado de soldado, eu vou ter que entrar lá, pedir uma audiência para ele para falar algo que é contra a vontade dele. É comigo mesmo, Senhor? Vai e diz que essa é a minha palavra. Olha a amostra que Deus impeliu, veio a palavra do Senhor ao profeta Amós, dizendo, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito. Era uma família de Deus. Eram os filhos de Deus que Deus estava falando. Mas ele agora estava trazendo uma palavra contra. Ao quê? Dizendo, de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Veja, aquele povo que foi chamado lá, o profeta Moisés, que Deus conheceu eles, que liberou eles lá para fazer a Páscoa, que guardou eles do pecado da morte que veio sobre o primogênito, fez eles atravessar o Egito, entrar na terra prometida, e agora aqui na frente, Deus estava trazendo uma palavra contra eles. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Eu quero fazer uma pausa aqui nesse iniquidade. Pode deixar aberto aí, mas nós vamos ler algumas coisas aqui. O que é o significado da palavra iniquidade? Nós já sabemos, né? Muitos de nós já sabemos. Ela é uma palavra de origem latim, que quer dizer iniquitas. Iniquitatis, que significa desigualdade, injustiça, maldade. Essa palavra é formada por prefixo in, que é uma negação, e ausência de iniquidade, e aectas, que quer dizer equidade, ou seja, a negação da iniquidade, a negação da equidade. Equidade é de estarmos todos juntos, né, no mesmo nível. Eu creio que é isso que é o significado. Se eu estiver errado aqui, que me perdoe. Ou ausência de justiça, ou ausência de igualdade. Olha só, iniquidade. De estar o quê? Certo. Certo com quem? Com Deus. Está vendo o objetivo que Deus está falando? Eu tenho uma palavra contra vós porque vocês não estão iníquos, vocês não estão certos comigo. Meu Deus do céu! Mas isso é advertência. Quando Deus traz advertência, querendo com que as pessoas se dobrem. Façam, não, tudo bem. Senhor, obrigado. O Senhor nos mostrou. Temos nós falado alguma coisa aqui sem mostrar as mensagens? Sem ler a mensagem? É uma ideia própria? Irmão Fábio, é uma ideia própria? Não. Mas vamos continuar. Aqui. E eu quero ler
2 parágrafos aqui sobre esse respeito e algumas escrituras, para a gente continuar a leitura aqui de Amós. Parágrafo da mensagem: esteja certo de Deus. Se alguém quiser acompanhar, está na mensagem esteja certo de Deus, no parágrafo 20 e 21. Gostaria de ler aqui o que o irmão Brana fala mais sobre iniquidade. Às vezes, a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor: muitos virão a mim naquele dia e dirão: não fiz isto e aquilo em teu nome? E declararei a eles: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É uma outra escritura que fala de iniquidade, né? Que é Mateus 7. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e não faz. Por isso que o quê? Aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido. Essa mensagem é muito grande, irmão. Ela nos deu muita coisa. Ela nos mostrou como ser verdadeiramente uma igreja. Ela nos mostrou verdadeiramente como que devemos estar para que Deus venha. Qual é o lugar provido por Deus para a adoração, que é debaixo do sangue de Jesus Cristo. E o sangue é a palavra. E é a palavra que abre caminho para que o sangue venha e seja aplicado nas nossas vidas. E então assim Deus venha até nós e nos fala como tem nos falado. Não é isso? Então ela tem nos dado muitas coisas, irmão. E ela nos requer muito. Ela tem requerido de nós muito. Porque senão, irmão, esse muito que foi dado, o que nós fizemos com esse muito? Nós realmente obedecemos? Nós realmente tomamos, possuímos isso? Fizemos? Porque senão, do que valerá ter muito? Igual pessoas que têm muito e vivem como se não tivesse nada. Eu acho que se a pessoa tem uma boa condição financeira, por exemplo, ele devia viver em igualdade com aquela condição financeira. Ele tem que desfrutar mesmo. Desfruta bem daquele bem financeiro que Deus te deu. Come melhor, vive numa casa melhor. Tem um bom lugar, um bom carro para sua esposa, para levar os seus filhos, dá ele uma boa roupa para eles, para se vestir. Né? Feio é quando alguém não tem nada e está, por exemplo, tentando viver de roupa de marca. Pô, vou lá, vou comprar uma camisa de R$400. Mas isso é feio. Você olha lá, você olha para a casa do camarada, tá lá no tijolo. Não tem nada contra quem faça isso. Mas é um julgo desigual, né? Tá comendo lá, por exemplo, o camarada tem uma condição financeira e come só o basiquinho. Por quê? Ele pode comer melhor, ele pode ser alguém melhor, sabe? Então você vê que existe esse contraste. Por que não viver em equidade com a condição com que ele vive? Com a condição que Deus tem abençoado aquela pessoa de ser. Ser, irmão, e Deus tem nos dado uma condição extraordinária de sermos uma igreja. Uma igreja bem estabelecida, o corpo de Jesus Cristo na terra, promovendo o reino de Deus. Nós temos falado aqui, não é disso, irmão Fábio? Promovemos o reino de Deus na terra. Nós não falamos no último culto aqui sobre qual que é uma das identificações de uma pessoa cheia do batismo do Espírito Santo, que é aquela pessoa que anseia, tem sede por Deus, que chora, que clama e chora pelos pecados da cidade, daqueles que estão no meio deles mesmos.
Então, Deus tem nos dado tudo, irmão, para sermos melhores. Então, por que não sermos tudo que Deus tem nos dado? Por que não vivermos numa altura daquilo, das bênçãos que Deus tem nos derramado sobre nossas vidas? Por quê? Por que nós vivemos uma condição tão mais inferior? Por que aceitarmos, nos acondicionarmos? Porque é uma decisão. A pessoa se acondiciona. Eu quero viver e estar assim. Por quê? Não é isso? Vocês estão me entendendo? E aqui, vamos continuar mais. É aquele que sabe o que é certo e não faz. Vamos ver mais. Nunca vos conheci. Ele dirá, e estamos vivendo nesse dia. Bom, Branham falou que isso está acontecendo nesse dia. Nós estamos vivendo nisso nesses dias. Aí ele vai falar no 21. O que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso. Não precisamos de igrejas maiores. Não precisamos de congregações maiores. Não precisamos de mais programas de rádio e televisão. Não precisamos muito mais de coisas assim. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus. Mesmo que não tenha um centavo. E ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus. Qual que é a bondade de Deus, muitas vezes? É a advertência de Deus chegando. O que era isso aqui que Deus estava mandando para os filhos de Israel, para a família de Deus? Uma advertência. O que era aquilo? A bondade de Deus. Mas o que necessitava daquele povo? Que ele se humilhasse diante de Deus. Não diante daquele que fala, mas é de Deus que traz a sua advertência, a sua palavra para aquela hora. Meu Deus do céu. Veja, e um reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Mensagem tempo da colheita. Mais uma mensagem aqui, ó. Tempo da colheita. Quero ler aqui no parágrafo 216. O profeta falando mais aqui, ó, sobre iniquidade, mais ainda. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e você reconhece isto e não faz. Se Deus tem nos mostrado, eu não vou reconhecer. Se Deus tem falado através da voz do único autorizado, nós gostamos sempre de mostrar, o único que é autorizado, o único que foi aprovado verdadeiramente, o único que foi vindicado por Deus, a coluna de fogo, tudo veio sobre esse homem nesse último dia, mostrando que a mensagem dele é verdadeira, irmão. Se aqui está falando isso, eu não vou reconhecer? Eu tenho que reconhecer que é a verdade de Deus. E você reconhece isso e não faz em seu coração. Veja, não, deixa eu ler aqui de novo. E você reconhece isso e não faz em seu coração. Quando você sabe que a Bíblia ensina certas coisas e você não faz, isto é iniquidade. E Davi disse, se eu esconder iniquidade em meu coração, sabe que forma que a gente
esconde uma iniquidade dentro do nosso coração, fingindo que não foi comigo. Por isso que tem uma frase que diz, né, o pior engano é aquele que engana a si mesmo. A pior mentira é aquela dita para si mesmo. Você ou eu estejamos mentindo para nós mesmos. Por quê? Porque a verdade chegou diante de mim, eu estou aqui, ó, enganando ela, ela está andando atrás de mim, ó, o tempo todo, eu ignorando, tentando ignorar ela, mas ela vai te perseguir. Sabe por quê? Enquanto ela estiver andando atrás de você, batendo lá na porta do seu coração, é a graça de Deus pedindo entrada. É a graça, a misericórdia de Deus pedindo acesso. Mas Deus é humilde, Deus é dócil, meu Eugênio. Porque Ele pede com amor acesso ao nosso coração, irmão Daniel. Esperando. Aí que está, essa divisa do esperar, de abrir ou não a porta, é que mostra quem é quem. Mas continuando. Deus não ouvirá nem mesmo, olha só, se eu esconder, desculpa, deixa eu continuar aqui o que Davi disse, ó, se eu esconder iniquidade em meu coração, Deus não ouvirá nem mesmo a minha oração. É isto verdade? É isto a Bíblia? Bom, Brando está perguntando. A congregação responde, amém. Agora, com certeza você não poderia se zangar com aquilo. Veja, Jesus disse que muitos virão a mim naquele dia e dirão, eu fiz todas estas coisas. E eu direi, afastai, praticantes de iniquidade. Misericórdia, irmão. Porque ali, irmão, naquele dia, quando for o dia do juízo, vai ser sim pedido conta. Do que o quê? De toda essa misericórdia e dessa graça de Deus salvadora, não condenatória. Condenação vai ser o quê? Aquilo que as pessoas se esforçarem, empregou esforço para não aceitar, irmão Giovanni. Verdade. Aí ali já não vai ter mais recurso. Acabou. A graça, a misericórdia de Deus acabou. Meu Deus do céu! O mesmo fez como fez Adão. Adão disse, Senhor, eu fiz isto e eu fiz aquilo. Mas uma palavra fez aquilo. Isto é tudo que é necessário, apenas desobedecer uma palavra. Misericórdia, Senhor da glória. Vamos ler Mateus 7. Dá uma pausa aí, nós vamos agora em Mateus 7. Para ler mais do que Jesus. Coloca uma caneta aí no Amós 3, nós vamos voltar lá. Vamos em Mateus 7. Eu quero ler algumas escrituras aqui. Muitas estão aqui em Mateus mesmo, só para não ficar trocando o livro demais aí. Mateus 7, a partir do verso 13. Era para eu ter voltado lá em Amós, mas deixa eu ver aqui ainda, Mateus 7, não, está falando sobre iniquidade ainda. Olha só, e nós estamos falando aqui do profeta Amós, e ele foi o que Deus designou para ir lá falar alguma coisa. Falar uma advertência para Israel. Israel, que é a família de Deus, que Deus amava, que ama. E querendo bem, Deus enviou Amós para fazer aquilo. Nós paramos o quê? Porque eles foram encontrados em iniquidade, eles estavam em disparidade com o que a vontade de Deus e o que eles estavam fazendo. Deus estava querendo fazer eles o quê? Trazer a equidade de Deus outra vez. Estarem certos com Deus outra vez. Mas vamos lá. A partir do verso 13. Entrai pela porta estreita,
que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, tudo que é fora da vontade de Deus, essa larga a porta, irmão. E Deus estava querendo puxar eles para o caminho correto outra vez. Vai atentando aí, ó. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, vamos ler aqui hoje. O que vai levar as pessoas no rápido? O irmão Daniel citou. O batismo do Espírito Santo. Poucos estão com esse GPS de Deus neles, que é o batismo do Espírito Santo, que vai fazer encontrar essa porta, irmão Daniel, que vai encontrar, irmão Giovanni, os caminhos para chegar no rápido, irmão. É necessário endireitar-se segundo os caminhos de Deus, que é o quê? A palavra dele, a advertência dele, a voz de Deus para esses últimos dias, que é a mensagem do profeta desta era. Continuando. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Olha os que fazem o quê? Que querem cortar sua conexão com Deus. Ó. Não é? Os que omitem, os que pregam diferente, é os que estão querendo fazer o quê? Você perder essa conexão com Deus. Uma interpretação da Bíblia, uma interpretação da mensagem corta essa conexão com Deus. E você agora passa a ser orientado por uma cabeça, por uma interpretação. Sabe que as pessoas que falam assim, não, nós temos que chegar lá em tal lugar. Vamos supor, vamos lá na casa do fulano de tal. Pode deixar, não liga o GPS, não. Eu sei o caminho. E vai, entra numa rua, entra em outra. Pode entrar, vai, vira direita, vira esquerda. Quando se vê, um dia meu pai e minha mãe, eu contando esse caso, olha como que isso é real. Meu pai e minha mãe eles contaram para mim, foi acho que semana passada. Eu saio daqui, vou ali para a casa deles, né? Aproveito muito também quando eu venho aqui, que eu vou ali, no bairro Palmares. Aí eu conversando com meu pai e minha mãe, eles falaram que foi lá no bairro São Caetano, Betim. Aí com meu pai, quando ele veio, né, do interior, ele morou muitos anos e lá tem alguns amigos, né, parentes. E ele foi lá visitar uma pessoa. Aí disse que na hora que ele foi sair, aí minha mãe falou assim, não, ô Geraldo, liga aí o GPS pra gente chegar lá no lugar certo e tal. Não, pode deixar que aqui eu conheço. E foi, pá, e começou, foi. Na hora que ele chegou num determinado lugar lá, era para ele ter subido uma rua, mas ele pegou uma rua reta e seguiu. Aí com pouco ele foi lá, virou de novo, voltou, caiu no mesmo lugar. Ele falou assim, meu Deus do céu, nós não passou aqui? Não é para eu estar passando aqui na beira do córrego, não, era para eu ter passado. Já está chegando, acho que lá perto da BR já. Eles ficaram perdidos. Aí quando eles olhou, eles por serem pessoas simples, né, meu pai e minha mãe, né, devido às dificuldades da vida, né, eles não estudaram, eles tiveram só até a 4ª série, então tecnologias não tem muita habilidade. A gente que tem que ficar dando muitas orientações para eles ali. E eles foram lá e tentou ligar o GPS. Nada de conseguir. Aí mandou mensagem para outro. Ô, fulano, me fala aqui. Me manda o link aí de sua casa para eu chegar. Eles clicavam e nada. Não achava, não chamava o aplicativo de GPS. O que aconteceu? Eu estava perdido. Eles tiveram que falar com alguém para ir lá buscar eles, para eles poderem encontrar a rota de novo. Então, quando Deus levanta alguém que talvez está errando a rota, irmão, qual que é o objetivo de Deus? É que aquela pessoa encontre os caminhos da verdade outra vez, irmão Giovanni. Entre no caminho de Deus outra vez, que é a palavra do profeta desta era.
E Deus vai lá e levanta. Muitas vezes alguém pega pela mão, vamos lá, vamos. Mas alguém talvez reconhecido, não é ninguém. Vai lá alguém e fala, a pessoa pensa talvez que é por mal. Não é por mal. É a graça, é a misericórdia de Deus ajudando. E vamos lá, continuando a leitura. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colher-se-á uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Experimenta primeiro o fruto, né, irmão? Experimenta para ver se é verdade mesmo, se for o profeta que disse. Experimenta para saber se o fruto é bom. Experimenta o espírito com que isso está sendo feito. Uma das coisas que eu tenho pensado muito, com que espírito está sendo feito. Só tem uma forma de saber, irmão, é experimentando. Se é um espírito mau, se está fazendo com um espírito bom ou não. Experimenta. Se é a palavra de Deus, se está fazendo com o objetivo de ajudar, de que todos se salvem, que todos possam encontrar o caminho da verdade, é a ajuda de Deus? É o benefício de Deus chegando até as pessoas? Ou é alguém querendo mal, querendo se reclamar como certo e os outros tudo errado? Nunca foi o objetivo. Nunca foi, irmão. Eu quero chegar lá num Éden restaurado, irmão Roberto, ver aquelas gramas verdes que eu imagino como que será essa terra restaurada, irmão Giovanni. Onde nós passamos, vemos jardins e flores, um riacho gostoso, onde que por certo o profeta estará sentado lá, ao pé de uma árvore, irmão Daniel, ouvindo o Senhor, cantando bons cânticos, chamando bons hinos. Outros mais irmãos que cantam, entoando louvores, juntamente com os pássaros, o leão vindo e assentando ao seu lado, irmão Giovanni. Aleluia. Reclinando sua cabeça sobre o seu joelho. A sua esposa, irmã Soraya, sentada do seu lado, comendo uma fruta debaixo de uma bela árvore. Seus filhos correndo, brincando lá naquela grama verde. Chegando, bebendo água quando vier uma sede ali, que você não precisa nem de filtrar, irmão Fábio. E só nós lá? É isso que é o objetivo? Não! A eternidade! Nós queremos estar lá com todos os filhos e filhas de Deus que têm recebido ao Senhor Jesus Cristo e a sua verdade. Nós queremos desfrutar de uma eternidade todos juntos. Amém. Não é só eu e você lá não, irmão Daniel. Existe uma noiva espada nesses quatro cantos da terra. Amém. Onde nós queremos encontrar com todos eles, aqueles que dormem. Eu vejo o irmão Brana, eu vejo o irmão Paulo, o irmão André. Amém. Suas famílias, conhecer a esposa de Pedro, que a Bíblia nem menciona o seu nome. Conhecer esses valentes que deram lugar para a verdade de Deus, que não rejeitou quando foi dada a advertência, que reconheceram os seus servos, os profetas. Mas nós vamos ver aqui que muitas vezes esses servos profetas são entendidos maus. Eles são tomados como alguém que, muitas vezes, que queria o mal, mas pelo contrário, era a graça de Deus, irmão. Era a misericórdia, o amor de Deus chegando. Vamos ler.
experimenta os frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Não adianta. Se for uma coisa má, uma hora vai se mostrar que é mal. Não adianta. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus falou, Jesus reiterou, experimenta o fruto. Você saber, experimenta. Nem todo que diz Senhor, Senhor, aí entra a escritura, ó, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, quando Deus está dando uma advertência, quando Deus está falando sua palavra, é o quê? É a vontade do Pai chegando até nós. Não é isso? Verdade. Porque nós somos filhos, o filho aceita a correção, aceita a advertência, aceita a exortação. Onde estou aqui? Agora o 22, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Alguém está falando isso aqui, querendo que alguém, apontando para alguém isso aqui? De maneira nenhuma, irmão, misericórdia. Mas que tem a palavra de Deus mostrando que é certo? Tem. E ela está sendo declarada, irmão. É verdade. Amém. E o que cabe a nós é receber. Senhor da glória, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, olha só, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Olha só, que rocha é essa? A revelação. E quem tem a revelação? O sétimo anjo. Ele é que tem a revelação do que nós devemos ser como igreja, irmão. Sermos como pessoa. E desceu a chuva e correrão rios, e assoprarão ventos, e combaterão aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Por isso que aqueles que estão edificados sobre a rocha da revelação, pode assoprar ventos, pode bater ondas sobre aquele barco, e não vai afundar. Não vai se afundar. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Olha só. É insensatez? Vou ler de novo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Fazer algo, fazer uma obra para Deus fora de sua vontade, fazer algo fora da palavra de Deus, é edificar sobre a areia. É edificar sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aí muitas vezes alguém pensa que a advertência é sopro. Quando alguém está trazendo uma palavra, que é a palavra de Deus, que é esta mensagem do profeta, pensa que aquela pessoa, as palavras dele é rio.
Está pensando que a palavra daquela pessoa são ventos querendo derrubar, destruir. Está pensando que aquilo são tormentas querendo destruir a obra de algum lugar de forma nenhuma. É a graça de Deus mostrando a verdade de Deus para que nós nos endireitemos sob a revelação do profeta. Não há nada que possamos fazer fora da revelação do profeta. Se nós fizermos, é edificação na areia. Mas se nós fizermos o que o profeta disse, é edificação sobre a rocha. Amém? Amém. Meu Deus! E desceu chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ninguém deseja a queda de ninguém. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A doutrina é dele. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Né? O ensinamento de Jesus era diferente de todos. Viu como é que a Bíblia fez a dissensão, divergência, separação? Esse era o ensinamento de Jesus. E havia o ensinamento dos escribas. Vamos ler aí Mateus 24. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais aqui, tá? Graças te damos, Senhor Jesus. Mateus 24, a partir do verso 6. Olha só o que é a graça de Deus enviada. Olha a graça de Deus trazendo amor, misericórdia. Os seus enviados, como são reputados? Reputação. Né? Não. Deixa. Mateus 24, a partir do verso 6. E ouvireis de guerras. Olha só, Jesus falando aqui. Ó, ouvireis de guerras e rumor de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, olha o tempo que ele está identificando essas coisas. Ó. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Quem que ele está falando isso? Os apóstolos, seus mensageiros, os seus enviados, aqueles que traziam a exortação, a advertência, a palavra de Deus. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Misericórdia. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha aí. De novo, ó. E por se multiplicar o quê? A iniquidade de novo. Olha o tempo, as coisas que iam acontecer com seus enviados. E olha o que ele vai identificar logo em seguida. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se perde o amor, assim, ó, pela outra pessoa. O respeito, a admiração perde-se assim, ó. De uma hora para outra. Tá. Aquela pessoa é esquecida. Olha, ele falou, vai acontecer isso com vocês. Talvez vocês são cumprimentados, vocês são bem-quistos, mas vai acontecer um tempo em que, quando a iniquidade se multiplicar, o amor de todos aqueles se esfriarão por vós. Mas aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Então persevere, irmão. Temos que perseverar. E este evangelho do reino, esse é o evangelho do reino, será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então esse evangelho vem mesmo. Vai acontecer até o fim. E eu tinha uma escritura mais aqui sobre falando sobre iniquidade, mas vamos voltar lá em Amós, que era 2 Tessalonicenses 2. Como os irmãos já conhecem, né? Que a iniquidade, ela é uma pessoa. Não é? O mistério, existe o mistério da piedade, que é o contrário do que Jesus falou ali, ó. O amor de muitos esfriará. E quando alguém está cheio do batismo do Espírito Santo, ele está cheio do amor de Deus. Ele está cheio de Deus. Então ele ama uns aos outros. Ele quer ajudar os outros. Ele quer sim ser um ombro que ajuda a carregar uns aos outros, um soldado, até chegar ao fim. É ajudar. O objetivo nosso é ajudar tantos que estão aqui, como os que possam estar ouvindo essas humildes e simples pregações que têm sido feitas aqui. Ninguém está querendo desaparecer, mesmo porque nós não somos ninguém. Mas, ao contrário disso, existe o quê? Essa iniquidade. Esse que promove a iniquidade. O confronto não é contra carne nem sangue, não. É contra espíritos de incredulidade. É verdade. Contra potestades do mal, que atuam nos lugares celestiais. Verdade. E ele é uma pessoa, essa iniquidade. E ele se tornará a pessoa. Que nós tanto ouvimos aqui em outras lições, né? A pessoa, a besta. Ele é a própria iniquidade em pessoa. Tudo contrário, ele perverteu, tirou tudo que era a palavra de Deus e se tornou, e criou uma, e gerou uma também, igreja iníqua. E ele se tornou a iniquidade em pessoa. Misericórdia, irmão. Mas vamos voltar a Amós 3 aqui para a gente continuar. Nossa, estamos chegando a 11 horas. Eu nem cheguei no assunto que era desta manhã, mas acaba que está sendo esse assunto. Talvez a gente encerre até mais cedo, viu? Amós 3. De todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Desculpa aqui, ó. Por isso que Deus está chamando as pessoas para caminhar junto, irmão. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus, o objetivo dele é de andar junto, em acordo mesmo. É ajudar as pessoas a andar juntos no acordo. No acordo não de um homem, não de uma mente, mas do que a palavra de Deus disse. Amém. Então por isso veio a advertência do profeta Amós, chamando Israel. Vem, eu já fiz vocês saírem da terra do Egito, vocês estão aqui. Vocês já têm caminhado tanto caminho, agora tem uma coisa que está acontecendo que vocês precisam endireitar. Vamos andar, vamos caminhar juntos? Verdade. Deus não está querendo separar deles, não. Eles que estavam se separando de Deus. Verdade. E Deus estava lá com a sua graça e misericórdia, chamando para eles: vamos! Vamos andar juntos. Vamos andar na equidade, eu e vocês junto comigo. Meu Deus! Tenha de misericórdia. Porque rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho do seu covil, a sua voz, se nada tiver apanhado,
cairá a ave no laço, se não houver armadilha para ela, levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa. Olha só, uma ação e uma reação. Se vocês estiverem na iniquidade, vai acontecer uma consequência. Viu que toda ação é uma reação? Deus está mostrando aqui. Se vocês estiverem na equidade da verdade comigo, nós vamos andar em acordo. Eu quero andar com vocês. Venha. Porque senão vai sobrevir alguma coisa contra vocês. Não era a vontade de amor o que estava trazendo essa mensagem. Mas ele estava mostrando, tem uma consequência, meus amigos. Olha só, tocar-se-á, verso 6, a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Se algo não tivesse acontecendo, estaria tocando uma trombeta, se tivesse tudo certo, Deus estaria trazendo advertência, meu Giovanni. Estaria uma trombeta tocando. Se tivesse tudo bem. Mas não. O que fazem? Pega a trombeta, cala a trombeta. Quebra a trombeta. E pegarão e farão de vós. Não é? Nós não lemos lá? É isso que faziam com os profetas. Eu vou ler aqui Mateus 23, calma. Vou chegar. Não foi assim com Jesus, o próprio amor? Fizeram isso com os apóstolos? Pensavam que ia calando, matando. Vamos calar esses aí. Não. Era a graça de Deus. Porque não receberam a graça de Deus, os profetas de Deus. Vou chegar. Céu. Onde que estou? 6? Tocar-se a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? É o Senhor. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Deus não quer fazer nada de mal, irmão. É verdade. Não, Deus não quer, não deseja nada de mal para ninguém. Quando Deus está falando algo, é advertência. Para que não sobrevenha nada de mal contra ninguém. Então, por que não receber? Esse é o meu desespero aqui nessa manhã. Certamente o Senhor Deus, ou Senhor Jeová, né, como está em algumas, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso que Deus olhou para essa era, Deus olhou para essa geração e viu que ela, como a Bíblia diz, né, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma. Agora que bem as portas da segunda vinda se concluir, Deus viu o estado com que a igreja está de preparação. Deus tem trazido advertências, tanto para as prudentes como as nécias, mandando elas procurar as suas dracmas, para elas não serem contadas sem nenhuma delas. Por quê? Porque Deus não quer encontrar elas em falta. Com nada em falta. Para não sobreviver e elas ficarem para trás, irmão Fábio. A porta fechar e elas ficarem para trás. Porque faltou-lhes algo. Quando tem Deus mostrado o que tem faltado à igreja, é para o quê? Para que ela possa procurar. Para que ela possa se endireitar. Para o quê? Ela ser encontrada certa com Deus.
E qual que vai ser esse encontro rápido, irmão Daniel? O encontro com Jesus Cristo, o encontro com Deus é o rápido. Meu Deus do céu, tenha de misericórdia. Deus enviou um mensageiro trazendo toda advertência, toda exortação, para a igreja se estabelecer de forma correta, posicionar-se de forma correta, para que Deus pudesse dirigir ela com tudo que Ele tem, com todas as bênçãos redentoras de Jesus Cristo a ela. Meu Deus. Rugiu o leão. Quem não temerá? Se foi Deus que falou, leão não representa? Ele não é o leão da tribo de Judá? Não representa o próprio Deus? Será que os sentidos das pessoas estão tão endurecidos assim? Porque quando o leão ruge, pode ser o animal mais selvagem da floresta, que passa na frente dele e despedaça. Mas ele estremece. Ele fala, opa, com esse aí eu não posso não. Quem é capaz de se humilhar perante ao Senhor Deus? Essa é a pergunta dessa manhã. Quem é capaz de se humilhar diante da presença de Deus quando Ele tem mostrado a sua verdade? Rugirá o leão, quem não temerá? Mas hoje nós vivemos num dia que os sentidos das pessoas têm se endurecido. É um dia que as pessoas têm mais sido insensíveis. Principalmente você pode ler algo transcrito da mensagem, que antes era para nós um temor, para alguns hoje está tudo normal, está tudo certo. Passa como um vento, irmão, sem nenhuma significância, nem sente. E não vendo que é a graça de Deus. Estou repetindo isso aqui várias vezes. É a misericórdia de Deus, é o favor de Deus para nós. Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor. Mas alguns pensam que falou Amós. Irmão Daniel, olha para o homem. Despreza o homem. Ignora o homem. Menospreza. Trata como insignificante. Realmente, os homens são insignificantes. Por isso que Jesus falou assim, vocês estão procurando coisa aqui? Serem reconhecidos aqui? Ou vocês estão procurando algo que eu tenho preparado para vós? Façam a minha obra e eu tenho vos preparado algo. Recompensa aqui? Quem está procurando recompensa aqui mais, não? Falou o Senhor. Aonde estou mesmo? No 8. Falou o Senhor. Quem não profetizará? Se falou o Senhor nessa última era através do mensageiro, quem não vai profetizar essas verdades, irmão? Se ele provou, se ele vindicou ser a verdade, quem não vai profetizar? Que falta de amor é esse? Pelas pessoas, pelas vidas, nós, voltando à lição outra vez passada. Cadê o amor pelos perdidos? Uma mensagem tão grande como essa, não vamos abrir as portas, se for a vontade de Deus, que alguém possa entrar e encontrar a graça e a misericórdia de Deus através de sua palavra? Eu vou me fechar somente isso para mim? Por isso que eu volto na parábola dos denários que Jesus disse.
eu te dei um denário, algo de muito valor. O que você fez com aquilo? Ah, disso eu fiz virar 100. Muito bem, bom e fiel servo. É isso que Amós estava procurando. Ser encontrado naquele dia e as mãos do Senhor Jesus Cristo pegar nas mãos dele e dizer: muito bem feito, bom e fiel servo. Continuando, verso 9: fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, aos lugares, todos os lugares, e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede quão grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. A advertência. Porque não sabem fazer o que é reto. Tudo que Deus mandou, não sabem mais fazer. Basta olhar na vida do profeta, basta olhar como que o profeta conduziu a obra. Ah, você é um intendente, o que você sabe? Eu não sei muita coisa não, mas o que eu já vi da vida do profeta, o que eu já busquei saber, irmão, nós precisamos melhorar muita coisa. Não sabe o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor, não era Amós não, o Senhor diz assim: o inimigo virá. Qual outro tempo na história da igreja nós estamos vendo o inimigo estar tão perto de chegar, irmão? É bem agora. Esse cavaleiro do cavalo amarelo está às portas de iniciar o seu ministério. Morte. Cavaleiro, morte. Misericórdia, meu Deus! E eu vi ainda coisas que nós não estamos nos encontrando certos ainda com o que essa mensagem ensinou e ensina. O que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram. Desculpa, verso 11. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. O que ele vai fazer no período da grande tribulação? Não é isso? Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama, e em Damasco, num leito. Então Deus designa um lugar para os que vão ser salvos, irmão. E qual que é esse lugar? A palavra de Deus! Na vontade de Deus! Meu Deus! Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. E as casas de marfim perecerão. E as casas terão fim, diz o Senhor. Amém. Não vou iniciar a segunda parte, irmãos. Eu penso que o que foi dito aqui já é suficiente. Mesmo que vai acabar bem mais cedo hoje. Amém. Vamos nos pôr de pé. Querido Deus, amado Pai Celestial,
com reverência e temor, meu Deus, no meu coração agora. Me ponho ante a tua presença, meu Deus, e diante destes filhos e filhas que estão aqui, meu Pai, nesta manhã, meu Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, meu Pai, da minha vida. Tenha misericórdia, meu Pai, destes irmãos e irmãs que aqui estão, meu Pai, confiados em Ti, Senhor, confiados naquilo que o Senhor tem feito, aberto, revelado, meu Deus, de Tua palavra para essa hora final, através da mensagem do Teu mensageiro profeta, meu Pai. Oh, Deus vivo, e ela tem trazido muitas vezes duras advertências, meu Deus. Oh, Pai, verdades, meu Pai, incontestáveis de Ti, meu Pai. Oh, Deus vivo, e que nós, meu Deus, nos estremecemos, meu Pai celestial, de ouvi-las, meu Pai. Mas querendo sim o Senhor, meu Pai, vem o Senhor neste dia e nos dá, meu Deus, essas advertências, para que esse amor possa ser estendido e chegar até nós, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, tenha de misericórdia. Oh, Deus vivo, tanto desses que estão aqui, como da tua igreja, espalhada nos 4 cantos, meu Pai, desta cidade, meu Deus. Oh, Deus vivo, desta nação, deste país, meu Deus, deste mundo, meu Pai. Oh, Deus vivo, que o teu Espírito pudesse, sim, meu Deus, a chegar até essas almas, meu Deus, e possa fazer com que eles se endireitem, sim, meu Deus, converjam as tuas vidas à tua vontade, meu Deus. Oh, Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Deus vivo, ajuda, meu Pai, que cada pregador, que cada ministro, que cada pastor, meu Deus, que pela tua coragem, meu Deus, possa ajudar, meu Deus, as tuas igrejas, as tuas congregações a crer, a assumir e a aceitar, meu Deus, todo o conselho do Senhor. E sim, meu Deus, possam eles, sim, meu Deus, crer de todo o coração e assim, meu Deus, aceitar, meu Pai. Oh, Deus vivo, o Senhor disse que como a galinha assim ajunta os teus pintainhos, esse é o desejo do Senhor, ajuntar os filhos e filhas na tua verdade, meu Pai. E muitas vezes os teus servos, os profetas, foram ignorados, foram desprezados, foram entendidos mal, meu Pai. Oh, Deus vivo, mas nós te pedimos ao Senhor que tenha de misericórdia dos teus dons, meu Pai. Oh, meu Deus, dos filhos e filhas de Deus, dos teus servos, profetas, dos teus servos pastores, dos teus servos evangelistas, dos teus servos mestres, meu Pai. Todos que sim trabalham e contribuem, meu Pai, para que os benefícios de Deus cheguem até o teu povo. E este sim é a tua vontade. Este é o Deus misericordioso. Este é o Deus de amor que está juntando aos seus e querendo trazer a eles graça, amor, misericórdia, para que se todos nós possamos estar incertos de Deus. Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo, lembramos agora, meu Deus, do irmão Joel, Senhor, tenha de misericórdia do nosso irmão, Senhor. Ajuda ele, meu Pai. Erga-o sim, meu Deus. Oh, Pai, traga-se, meu Deus, o equilíbrio da sua mente, do seu coração, meu Deus. Oh, Pai eterno.
eterno, e que sim, Senhor, o teu coração possa sim se acalmar, que possa sim ser consolado, meu Pai. Afasta dele, Senhor, todos os espíritos maus, meu Deus, e que sim ele possa, cuidado por tua presença, meu Deus, se encontrar contigo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Rogamos pela sua família também, meu Deus, a sua esposa, ó Marília, Senhor, sua filha, meu Deus, ó Pai, os pais deles, seus irmãos, toda a família que também, Senhor, deseja bem para com ele e com sua casa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e sobre cada família aqui presente, cada coração, Senhor, que o teu Espírito Santo possa se derramar, meu Pai. Possa sim, meu Deus, com estas palavras, poucas aqui nesta manhã, trazer consolo, meu Deus, dizer aquilo que é a tua vontade, meu Pai. Trazer o recado que o Senhor tem reservado e falou-nos nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ajuda-me, sim, Senhor, e tenha de misericórdia de mim, meu Pai, pois eu sei que eu não sou ninguém, meu Pai. Oh, Deus vivo, muitas vezes eu penso, meu Pai, até mesmo de não continuar com mais nada, meu Deus, devido a tantas coisas, meu Pai, mas eu vejo esta luz resplandecente da tua verdade, o teu amor, a tua misericórdia, vem, Senhor, nos anima mais uma vez, Senhor, e que isto possa também ser no coração de cada filho e filha de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Pai Celestial. Amém, amém. Que Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Eu acabei esquecendo, mas eu não vou deixar sem a última escritura, Mateus 23, 34 ao 37. Mas que oramos aqui para finalizar, mas eu quero encerrar com isso aqui. Mateus 23. Do 34 ao 37. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes enviar, revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu não sou muito de pregar ou trazer algo dessa forma como foi hoje, mas eu me senti dirigido de fazê-lo assim. Eu gosto de ler muitos parágrafos, mas nós ficamos aqui detidos também com a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Mas, lendo aqui, 34 que eu estou, né? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a um deles matareis e crucificareis. Por quê? Porque são mal entendidos. As pessoas pensam que é o homem. Aí eles pensam que matando, eles vão calar. Mas não sabendo, aqueles, não falando que é alguém, né? Claro, a gente tem que falar, às vezes tem que sempre fazendo reparo no que a gente fala para as pessoas não pensar que estamos apontando ou direcionando para alguém. Mas não. O que eu quero deixar claro nessa reunião que é o quê? Quando Deus traz algo, é o amor de Deus para com os seus. É o amor de Deus, o favor de Deus para com o seu povo. Vamos finalizar aqui. E a outros deles açoitareis. Nas vossas sinagogas
e o perseguireis de cidade em cidade. Isso é o que faziam com os profetas, é isso que eu estou querendo dizer. Mas muitos estavam ignorando que aquilo era Deus. Era o Senhor que estava sendo ignorado. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Viu que ele pegou desde Abel até o último profeta? Ele falou só, isso que acontece. Eu enviei todos eles. Todos eles tinham a revelação do dia, para aquele dia, trouxe advertência, trouxe exortação, trouxe muitas vezes uma palavra dura, peso da palavra do Senhor ao profeta. Às vezes era uma palavra pesada, irmão, mas era o Senhor que estava dizendo. Mas as pessoas pensavam que era o homem, era a ideia do homem. Não vendo que era o amor de Deus vindo até eles. Vindo até cada um de nós, como Deus nos deu, não a palavra do irmão Cleito, não a palavra do irmão Fábio, irmão Giovanni, irmão Roberto, qualquer um de nós. Mas trouxe a palavra de um servo, profeta, mensageiro, prometido nas Escrituras. E em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, é aqui que está. Que matas os profetas. Há diversas formas de matar um de seus enviados. Há diversas formas. E apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? A vontade de Deus é ajuntar os filhos dele. Não separar. Como a galinha junta os teus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Amém. Deus vos abençoe.